Olá, gente! Novamente estamos aqui em nossa live. Olha, se você perdeu a primeira e a segunda, essa terceira, ela contém todo o amor, todo o carinho que uma instituição pode apresentar. Estamos reunindo testemunhos, experiências vividas nos corredores, coisas que acontecem só nos hospitais. E claro, recuperações que são mostradas aqui para vocês de pessoas com espírito alegre, super contente por receber este amor que vocês vêm prestando na área de saúde. Vamos começar a nossa terceira live, garantindo que você vai se emocionar. Estamos já com tudo pronto. E você, já compartilhou? Já apertou o sininho aqui no canal da SEMAC? Já se inscreveu? Faça isso agora. Compartilha para os teus amigos, faz todo o processo e assim a gente vai estar juntos homenageando essa profissão tão linda que é enfermagem. Parabéns para você e vamos começar a nossa terceira live. Meus cumprimentos a todos os profissionais de enfermagem e, em especial, à equipe de enfermagem do Hospital Napoleão Laureano. Meu nome é Genaine, eu sou gerente assistencial do hospital, sou enfermeira e quero aqui prestar uma homenagem a estes excelentes profissionais. Inicio fazendo um convite. Vamos imaginar um dia inteiro sem a atuação da enfermagem dentro de um serviço de saúde. Um dia sem aquele profissional que sempre está a postos, que a qualquer hora atende o chamado de alguém que está muito necessitado, fragilizado, pois a saúde foi atingida de alguma forma. Quem iria aliviar a dor do paciente? Realizar sua higiene pessoal? Trocar o soro? Administrar a medicação no horário certo, trocar o curativo com o perfeito domínio da técnica, passar sondas, orientar o paciente, acolher o familiar, tirar as dúvidas mais frequentes, aplicar vacinas tão em evidência devido à realidade pandêmica que vivemos hoje. Operar com destreza todos os dispositivos e equipamentos necessários para manter os pacientes em terapia intensiva. Instrumentar uma cirurgia, segurar na mão no momento mais necessário, mudar a posição do paciente, auxiliar os mais diversos procedimentos realizados por outros profissionais da área, assegurar com toda a propriedade a eficácia do tratamento prescrito, gerenciar os setores, enfim, uma infinidade de atribuições que faz esta categoria essencial, fundamental, principal. E quando você é o paciente ou alguém que você ama está hospitalizado? Muitas vezes é neste momento que muitos passam a reconhecer o valor desta categoria, pois percebe que é este profissional que está sempre presente. Ele não realiza uma visita e vai embora. Não executa um tratamento e vai embora. Ele atende a cada chamado. Ele presta sua assistência com competência, dos atos mais simples ao mais complexo, aliviando dores, proporcionando conforto, improvisando diante de alguma necessidade. Sempre com aquele pensamento que lhe foi incutido a partir do momento que tomou a decisão de seguir sua vocação. A prioridade é sempre o paciente. Mesmo que para isto eu arrisque a minha própria vida e a dos meus, me expondo aos mais variados riscos. E nesta pandemia, mais do que nunca, a enfermagem se mostra essencial na assistência. Nem um dia sequer a categoria deixou de prestar este cuidado tão valioso. Mesmo exaustos, sobrecarregados, desvalorizados,
com medo e sem reconhecimento, nunca deixaram de executar o cuidado contínuo da melhor forma que podiam, adaptando o ambiente tão cheio de normas, novos protocolos, resoluções e legislações. Mesmo diante do desconhecido, de uma doença nova e letal, o medo e a ansiedade que tomou conta de todos inicialmente foi colocado em segundo plano e a assistência não parou. Continuou e cada vez mais humanizada e necessária que nunca. Novas formas de aproximar pacientes e familiares surgiram. A enfermagem cada vez mais sendo elo, transmitindo notícias, ouvindo lamentos, sofrendo junto, chorando perdas, vibrando com curas e entre um extremo e outro não parou de prestar sua assistência. Especializada. Sim, especializada, pois estudamos muito para prestar a melhor assistência humanizada e tão necessária. Diante de tudo isso que estamos vivendo no decorrer deste último ano, onde muitos despertaram e passaram a reconhecer estes profissionais, sendo o momento de transformar homenagens, aplausos e muitas vezes romantização da profissão em reconhecimento. A realidade passa longe de heroísmo. Somos de carne e osso e sentimentos. Sempre estivemos aqui, atuando nas mais diversas áreas e com o mesmo empenho e foco em cuidar, confortar, assistir, reabilitar, curar o paciente, seja qual for a sua necessidade. Agradeço a todos os profissionais que se dedicam com empenho aos pacientes oncológicos do Hospital Napoleão Laureano. No Dia Internacional da Enfermagem, nós que fazemos a Fundação Laureano, instituição mantenedora do Hospital Napoleão Laureano, queremos nos regozijar pela data, trazendo a essas profissionais que eu considero da maior importância dentro da estrutura hospitalar. Eu quero trazer nossos aplausos, as nossas felicitações e desejar que outras datas semelhantes sejam comemoradas, porque nós sabemos, nós temos convicção da importância do corpo de enfermagem dentro do nosso hospital. Olá, profissionais de enfermagem do Hospital Laureano. Meu nome é Raíra Bezerra e eu estou aqui para participar da Semana de Enfermagem de vocês, mesmo que de uma forma virtual, e já agradeço o convite, me sinto honrada em poder estar aqui dando uma palavra para esses profissionais que já são tão comprometidos com a assistência e enfermagem. E falar um pouco agora sobre o papel do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar, nesse ano tão difícil, nesses 2 anos que temos enfrentado, que a enfermagem tem enfrentado em relação à pandemia. O ano passado ele foi dedicado como o ano da enfermagem e não teve maneira mais significativa da enfermagem encarar todo esse processo do que essa. Infelizmente, passamos e estivemos à frente de muitos desafios, porque a enfermagem ela já traz consigo muitas questões, muitas problemáticas que precisam ser resolvidas, que necessitam de urgência. E com o advento da pandemia, isso só se agravou. Então, os profissionais de enfermagem que estiveram ao lado do paciente 24 horas de forma ininterrupta, eles não puderam fazer home office. Enquanto os profissionais que trabalham na área administrativa, enquanto os profissionais de escritório que puderam fazer seu home office e estar em casa protegidos e protegendo a sua família, a enfermagem não teve essa opção. Então, o meu agradecimento, o meu reconhecimento a todos esses profissionais que merecem muito reconhecimento há muito tempo, não só agora, mas que agora a pandemia e o Covid-19 trouxe essa luz para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia do profissional de enfermagem. E quero agradecer a vocês
por todo o serviço que o Laureano presta através dessa equipe de enfermagem competente que eu sei que existe aí nesse hospital. Trazer vocês e convidar vocês para participarem também junto conosco da Semana de Enfermagem, aqui do Conselho Regional de Enfermagem, onde teremos representação do Hospital Laureano, através da doutora Genaime, que nos contemplará com suas palavras em relação ao contexto da oncologia no Covid-19. Eu agradeço imensamente e coloco o Corém e esta gestão à disposição de todos os profissionais de enfermagem do Laureano. Um grande abraço e em breve nós poderemos nos conhecer pessoalmente e estaremos juntos durante essa luta e durante esses 3 anos. Um abraço, fiquem com Deus e parabéns pelo dia de vocês. Vocês são merecedores de todo o reconhecimento, valorização que a sociedade e os políticos, os nossos governantes, devem nos dar. Um abraço e fiquem com Deus. São momentos tão difíceis, mas algumas palavras definem a enfermagem além da assistência à saúde. Amor, carinho, coragem, empatia, fé, humanização. São tantas palavras para definir a enfermagem, mas eu só posso parabenizá-los com uma. Obrigado. Olá, meu nome é Eulália, eu sou enfermeira aqui da instituição Napoleão Laureano. Gostaria de agradecer à coordenação de enfermagem e à direção do hospital pelo convite, por estar tendo essa oportunidade de compartilhar aqui um pouco com meus colegas sobre a consulta de enfermagem. No momento, eu estou na coordenação de enfermagem do ambulatório da radioterapia. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela coordenação de enfermagem por essa oportunidade de compartilhar aqui com os meus colegas sobre um pouquinho da minha vivência, né, do que eu faço lá no ambulatório de radioterapia. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar toda a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, por ter escolhido essa profissão e desempenhá-la com tanto amor. A consulta de enfermagem na radioterapia. Então, assim, o que é a consulta de enfermagem? Então, infelizmente, hoje em dia, ainda existem profissionais, enfermeiros, que eles não conhecem e não conseguem executar essa consulta de enfermagem. Então, a consulta de enfermagem é onde o profissional de enfermagem, o enfermeiro, ele tem aquele contato com o paciente inicial, é onde ele vai poder abordar sobre o seu tratamento, sobre os cuidados que vai ser necessário ele ter durante todo o tratamento, no meu caso, de radioterapia. Então, qual é a finalidade da consulta de enfermagem? A finalidade é orientar o paciente, fazer com que ele entenda sobre o seu tratamento, sobre as suas possíveis reações, sobre o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. A sua periodicidade, no meu caso, né, na minha rotina, essa consulta ela é feita no ato do tratamento, no início do tratamento. Então, o paciente que ele chega no hospital para fazer o tratamento de radioterapia, a primeira vez, ele é abordado por um profissional da enfermagem, por um enfermeiro, onde é realizada a consulta de enfermagem, feito toda a orientação dos cuidados que ele vai ter durante o seu tratamento, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Então, na consulta, essa consulta ela é dividida em 3 partes. A primeira é a anamnese. A anamnese é onde o enfermeiro vai fazer o exame físico, né, céfalo-caudal, ele vai observar aquele paciente, observar a integridade da pele, se ele tem outras comorbidades, a exemplo de diabetes, né, pressão alta, alguma comorbidade que possa interferir durante o seu tratamento. Tem o preenchimento do checklist e o termo de consentimento. O termo de consentimento já está dizendo que é um termo onde o paciente ele assina, né, consentindo sobre o seu tratamento, dizendo que foi informado sobre as suas reações, sobre o que pode acontecer com ele durante todo o seu tratamento. Enfim, o checklist. Algumas pessoas desconhecem essa ferramenta.
O checklist, ele é um questionário, né? Ele é um questionário onde ele tem todos os dados do paciente, desde o nome, o seu diagnóstico, né? O local de aplicação, onde a radioterapia vai ser aplicada. Então, se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, então a gente preenche todo esse questionário com todos esses dados e vai ser de total importância durante todo o seu tratamento. Então, no nosso caso, no verso do questionário, né, tem a ficha de acompanhamento. Essa ficha de acompanhamento são as revisões. Essas revisões, o paciente, além de ter as revisões semanais com o profissional médico, com o seu médico assistente, ele também faz a revisão com o enfermeiro. Então, nessa revisão, a gente vai poder observar se o paciente está com alguma queixa, que a gente possa intervir, como é que está a questão da pele, se ele está apresentando radiodermite. Tudo isso a gente vai observar na revisão. Esse outro modelo aqui de checklist é o modelo que a gente utiliza quando o paciente vai fazer a bracterapia, que é uma outra modalidade de tratamento de radioterapia, que a gente tem duas modalidades. O tratamento de radioterapia ou teleterapia, que é aquela que a radiação é externa, né? A radiação ela não entra em contato direto com o paciente, e tem a de bracterapia, que é onde a radiação entra em contato direto. Aqui na nossa instituição, bracterapia, a gente só faz atualmente pacientes que tratam colo de útero. Bom, os principais efeitos, né, colaterais provocados na radioterapia. Então, assim, são vários efeitos colaterais, sendo que esses efeitos, ele vai de acordo com a área de aplicação, quantidade de aplicação, idade do paciente, né? Depende do que ele vai tratar. Os mais comuns são a radiodermite, né, que é a mudança na coloração da pele, que é a reação mais comum da radioterapia, que inclusive o papel do enfermeiro é evitar essa reação. Como é que ele evita? Na consulta de enfermagem, com a orientação e durante o seu tratamento com as revisões semanais. Então, a mucosite, que é a inflamação da mucosa oral. Essa inflamação, ela pode ficar só na mucosa oral ou se estender por todo o trato digestivo. Diarreia, náuseas, anorexia, que é a perda do apetite, dor à micção, que é dor ao urinar, fadiga ou prostração. Aí, assim, eu fiz uma divisão de acordo com a área de aplicação. Então, assim, pacientes que tratam cabeça e pescoço, né? Aí, exemplo de tumores de língua, laringe, faringe. Quais são as reações, as mais comuns que a gente costuma ver? A mucosite, né? Que em primeiro lugar, a mucosite, que é a inflamação da mucosa oral, sendo acompanhada de dor ao deglutir e a xerostomia, que é a boca seca. Então, a maioria dos pacientes que tratam cabeça e pescoço, em torno de 80%, apresentam essas reações. Pelve, a gente tem exemplos de tumores de próstata, câncer de útero, bexiga, vulva. Então, quais são as reações que a gente mais costuma ver? Diarreia, dor à micção, dor ou ardor local, infecção urinária. Todas essas reações são comuns a pacientes que tratam a parte de pelve. Tórax, a gente tem exemplos de tumores de câncer de mama, esôfago. Aqui eu coloquei uma foto masculina para poder tentar chamar a atenção, porque quando a gente fala em câncer de mama, a gente só associa ao sexo feminino. Então, pacientes homens também têm que ficar bem atentos a qualquer sintomas referente à mama, porque sim, pode causar um câncer de mama. Então, quais são as reações? Então, o paciente que trata a parte do tórax, a gente costuma ver a radiodermite, a gente costuma ver também uma azia e uma dor ao deglutir. Abdômen, nós temos a exemplo dos tumores de reto e da parte abdominal. É uma área que é mais difícil apresentar reação de pele, no caso da radiodermite, porém também vem acompanhado de diarreia, infecção urinária, ardor, queimou no local. Então, quais são as orientações que a gente pode fornecer a esse paciente que está iniciando o tratamento de radioterapia para evitar que ele tenha essas possíveis reações? Enfim, são inúmeras. Eu selecionei algumas aqui, né? Que a gente, no nosso ambulatório, nós temos um protocolo de prevenção. Inicialmente, esse protocolo,
ele consiste da compressa de camomila. Como é essa compressa? Essa compressa é o seguinte, a gente orienta o paciente a fazer o chá da camomila, lembrando que a camomila tem que ser feita da folha ou da flor, porque só essas duas que têm o poder de acalmar a pele, não adianta ser aquele sachê que se compra em supermercado, não pode conter açúcar e o chá tem que estar sempre em temperatura ambiente. Então, orienta a fazer o chá da camomila quando o paciente sai da aplicação da radioterapia, que ele chega em casa, ele efetua uma compressa. Essa compressa, ele pega um pano, molha e aplica no local irradiado, pelo menos durante 10 minutos, 3 vezes ao dia. Depois da compressa da camomila, a gente orienta a usar um creme. Então, hoje em dia, o mercado, né, a parte de cosmética voltada para a área de saúde, ele está bem vasto. Existem cremes que foram desenvolvidos para pacientes que fazem radioterapia. A finalidade desse creme é hidratar a pele e evitar o seu ressecamento, causando a radiodermite. Então, existem vários cremes. Lembrando que esse é o nosso protocolo inicial, é a compressa do chá de camomila e o uso de um creme. Dependendo da reação do paciente, a gente encaminha para o profissional médico e ele vai mudar a conduta, né? Ver se existe a necessidade de prescrever algum medicamento, tanto de uso oral ou uso tópico. É muito importante orientar também, toda vez que o paciente vier para a aplicação da radioterapia, ele tem que tirar todo o excesso do chá e todo o excesso do creme. Para vir fazer a aplicação de radioterapia, a pele tem que estar limpa. A área onde vai ser irradiada não pode conter nenhuma substância de creme, nem de chá. Evitar levar sol no local da aplicação. Ora, o tratamento radioterápico ele é um tratamento longo, é em torno de 20 a 38 aplicações. Então, o paciente já se expõe diariamente a uma radiação. Então, tem que evitar a exposição de radiação solar na área de aplicação durante todo o tratamento. Aqueles pacientes que tratam a parte de cabeça e pescoço, a gente orienta que evite os alimentos ácidos, quentes, o café, qualquer suco ou fruta ácida deve ser interrompido, não deve ser ingerido durante todo o tratamento. Então, manter a pele sempre hidratada, não só com o uso do creme, mas também com o aumento da ingesta de líquido, né? E ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Pacientes masculinos que tratam a parte de cabeça e pescoço têm que ter todo o cuidado ao fazer a barba. A gente orienta que esses pacientes realizem a barba pelo menos uma vez por semana, de preferência no sábado, já que a gente tem o descanso, né, da aplicação da radioterapia no sábado e no domingo. Pacientes do sexo feminino que tratam a parte de pelve, orientar a evitar o uso de absorventes e fralda, né? Porque aí evita que esquente, evita alguma alergia, algum fungo, fazendo com que o tratamento radioterápico não seja interrompido. Eu gostaria também de aproveitar o espaço para parabenizar toda a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que a gente continue trabalhando unido, com garra, porque assim, o profissional de enfermagem, ele não quer não só homenagem e aplauso, o que a gente quer é a valorização do nosso trabalho. Sou Alessandra Mello, do Serviço de Fisioterapia do Hospital Napoleão Laureano, e representando o nosso serviço, quero parabenizar a equipe de enfermagem pelo dia e também pela garra, pela dedicação, pelo amor, pelo cuidado com os pacientes. E é isso, vamos continuar na luta como equipe multi e nos ajudando e nos apoiando sempre que necessário. Meu nome é Cláudia Enísia, sou assistente social do Hospital Napoleão Laureano e vim aqui para desejar, parabenizar a equipe de enfermagem do Hospital Laureano. Então, para você cuidar da saúde, para cuidar da nossa saúde é um dever que nós temos, né? Mas para cuidar da saúde do outro
é um dom. E é isso que a enfermagem tem. É um dom que os enfermeiros têm de cuidar do outro. Então, para essa equipe, essa grande equipe do Hospital Napoleão Laureano, em homenagem ao seu dia do Serviço Social, toda a nossa gratidão e respeito. Sou Liliane Monteiro. Eu sou Alana Dionísio. Nós somos as enfermeiras do NII. Estamos aqui para apresentar um pouco para vocês sobre o nosso setor. Nossa equipe é composta por doutora Ellen, nossa médica, assistente social Mariana Mendes, eu, enfermeira Alana, enfermeira Liliane Monteiro, técnica de enfermagem Francile e nosso auxiliar administrativo Ademilton. De onde surgiu essa história de NIR? A Política Nacional de Atenção Hospitalar, ela foi instituída por meio da Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017. Em seu artigo 6º, inciso 4, define e recomenda a criação do Núcleo Interno de Regulação. O que é o NIR? Para que serve o NIR? Como funciona o NIR? Estamos aqui para responder essas perguntas. O Núcleo Interno de Regulação ela é uma unidade técnico-administrativa que possibilita o monitoramento do paciente desde a sua chegada na instituição até a sua alta hospitalar. Todo o percurso que o paciente faz dentro do hospital, ele é monitorado pela equipe do NIR. É um órgão colegiado ligado hierarquicamente à direção geral e deve ser legitimado com um papel definido e disseminado dentro da instituição. Nossa equipe ela foi instituída através da portaria institucional. Então, regulação hospitalar, o que é? É o acesso do usuário do SUS aos serviços, que vem prover recursos necessários para a assistência da saúde no tempo oportuno. A partir da identificação da necessidade do paciente, do usuário, são definidos melhor o local e a data para o procedimento. Então, assim, nós somos um hospital oncológico, então nossa patologia de base de tratamento é oncologia. Se recebemos um paciente que ele é vascular, nós vamos introduzir ele na rede hospitalar através do Núcleo Interno de Regulação. A implantação do setor de gerenciamento de leitos traz diversos benefícios para a instituição. Que benefícios são esses? Aumento da taxa de ocupação, melhor utilização da capacidade instalada, contribui para a satisfação do médico e do paciente, nos proporciona melhor uma qualidade de giro de leito. Do NIR fala muito de um sistema que foi implementado, que se chama o CISREG. O que é esse CISREG que é tanto falado? É um sistema de web criado pelo Ministério da Saúde para o gerenciamento de todo o complexo regulador, é o CISREG, por meio de módulos que permitem a regulação de acesso de consulta, exames, procedimentos cirúrgicos de média e de alta complexidade. Então, as principais atividades do NIR: coordenar o trabalho de regulação intra-hospitalar, controlar diariamente a disponibilidade de leitos, monitorar o tempo médio de permanência de cada paciente, constituir a interface entre o hospital e a central de regulação, monitorar o fluxo de informações entre a central de regulação e o hospital. Os nossos leitos que estão disponibilizados, nós temos que jogar na rede de regulação, organizar e acompanhar os indicadores de todo o processo, elaborar relatórios mensais para discussão em colegiados e comissões. Visto pelo Conselho de Enfermagem, nós enfermeiros somos de suma importância. Temos o poder de avaliar e enviar ele para determinados setores, dependendo da sua clínica, junto ao médico. Com isso, temos nossas rotinas, que são divididas em algumas etapas, que eu vou falar um pouco dela para vocês. Ao chegar, a primeira coisa que eu faço é passar nos setores, ver leito a leito os pacientes e conversar sobre eles com o médico e com a enfermeira que está junto lá, no setor, no plantão. E também temos nossos e-mails, que é dado vazão todos os dias, ao chegar no setor. Vendo os e-mails, nós damos o vazão e distribuindo também de acordo com a clínica de cada um, visto também junto com o médico. Aí, após isso, tem um gerenciamento de leitos, dependendo do que a clínica de cada paciente, é que a gente vai distribuir o leito que cada um desses pacientes vão. E também temos nosso fluxo,
que é onde a gente termina finalizando o dia, às 6 horas, às 18 horas, que é visto a quantidade de pacientes que tem no hospital, a quantidade de alta que temos, a quantidade de leitos ocupados, a quantidade de cirurgias que foi feito, e de admissão também, visto que nós trabalhamos com 119 pacientes do SUS e com 23 no particular, que são isso nos apartamentos. O nosso Kanban é junto a ele que nós vemos que o paciente está em curto, médio ou longo prazo. E através dele também é que nós jogamos nessa planilhazinha que também é enviado para os nossos gerentes, que é onde diz tudo o que aconteceu naquele fluxo anterior. Mas para isso acontecer, nós não trabalhamos só. Não só eu, Liliane e nem a Lana, e sim todo o hospital, porque precisamos de quem? De todos os nossos colegas que estamos conosco todos os dias. E isso vem do médico aos enfermeiros do plantão, porque é através deles que podemos avaliar com mais precisão o paciente e o quadro dele. E nós estamos aqui para agradecer a vocês, o setor do NIF, por fazer parte da vida de vocês e pelo nosso dia. Obrigada. Meu nome é José Gilmar Pereira, eu sou físico médico aqui do Hospital Napoleão Laureano. Trabalho na área de radioterapia, junto com os demais profissionais. E dentre esses profissionais, nós temos a enfermagem, que nos tem, né, como parceiro nesse processo de tratamento e que representa, na verdade, uma importante, né, parcela do tratamento de radioterapia. Eu vou falar um pouco sobre o que é a radioterapia, as modalidades que nós temos de radioterapia, enfim, fazer um resumo para que vocês tenham, né, um enfoque geral do que vem a ser a radioterapia no tratamento dos tumores de câncer. Bom, o que é a radioterapia? É um tratamento, né, que utiliza radiação ionizante para curar, né, as lesões, tá, que acometem os pacientes. Né? A radioterapia pode ser administrada de forma isolada, né, ou de forma combinada. Pode ser na forma exclusiva, como eu falei, ou na forma combinada, utilizando a quimioterapia e a radioterapia de forma concomitante. A finalidade do tratamento de radioterapia ela pode ser paliativa, né, ou curativa. Né? Nos tratamentos curativos, nós podemos destacar, né, os tratamentos convencionais. Tá? Esses tratamentos convencionais, por assim dizer, né, são os tratamentos que envolvem frações diárias, de segunda a sexta-feira, com repouso, né, aos finais de semana, para que os tecidos sadios envolvidos nos volumes tratados possam ser reparados. Essas frações normalmente são de 1,8 a 2 Gray, administrada ao paciente de preferência, né, semanalmente e no mesmo horário de tratamento. Isso é importante porque todo o sistema, né, celular ele tem ciclos. E dependendo do ciclo que você esteja tratando, você pode ter um potencial maior ou menor para a efetividade do tratamento. Essas frações normalmente variam de 25, né, a 35 ou até 38 Gray, até 38 frações, tá, a depender do sítio que você está tratando e do estadiamento. Como finalidade paliativa, nós temos os tratamentos que, de um modo geral, foge à rotina do tratamento convencional, onde você procura, né, como o nome diz, paliar um tratamento que você não conseguiu, né, a cura plena. Esse tratamento ele pode ser fracionado em frações menores, no caso, eu tenho número de fração menor, porém uma dose maior. Tá? Normalmente frações de 300 centigray dia, ou seja, 3 Gray, 4 Gray e às vezes até uma fração única de 8 Gray. Essa conduta quem vai decidir é o médico. Entre esses tratamentos nós podemos citar a síndrome de compressão de veia cava, meta do sistema nervoso central, tá? Podemos destacar também compressão medular e etc. E o que é a teleterapia?
é uma modalidade da radioterapia. Como o próprio nome diz, a teleterapia é um tratamento que usa a radioterapia, tá, para tratar as lesões, somente que esse paciente ele fica a uma relativa distância do ponto, né, de tratamento em relação ao equipamento, né? Normalmente essa distância define, né, uma técnica de tratamento que pode ser isocêntrica ou não isocêntrica, dependendo da modalidade escolhida, e normalmente se utiliza aceleradores lineares para fazer esse tratamento. É evidente que existem outras modalidades de tratar a radioterapia, mas basicamente hoje no mundo, né, e em particular, né, no nosso serviço aqui, nós utilizamos os aceleradores lineares. Nós temos 3 equipamentos no Laureano que faz esse tratamento diário dos pacientes. No tratamento de radioterapia, como em todo tratamento, os acessórios e imobilizadores são importantes para o sucesso do tratamento. De nada adianta você ter um tratamento bem planejado, de excelência, se os acessórios que você possui para esse tratamento não contribuem para o sucesso do tratamento. Dentre esses imobilizadores e acessórios, nós podemos destacar a rampa de mama, as máscaras termoplásticas, tá, apoios de pernas e pés e os VAC Lock, que são colchões que imobilizam o paciente de modo a entrega, né, do tratamento ser mais eficiente. Entre esses acessórios, tá, nós temos aqui a rampa de mama, ela oferece um conforto, né, a paciente no seu posicionamento, uma vez que eu preciso, né, tirar o braço, né, que está sendo do lado, né, que eu vou tratar, para evitar que o feixe de radiação incida, né, sobre esse braço sem necessidade. E aí eu preciso que a paciente seja, né, imobilizada e posicionada numa rampa como esta, que está aqui. Esta rampa vai dar à paciente um conforto durante o tratamento. As máscaras termoplásticas, normalmente utilizadas para os tratamentos de cabeça e pescoço, são por demais importantes porque é uma região onde eu não tenho como identificar esse paciente com marcas de referências que eu preciso para posicionar a lesão. E, além do mais, é um sítio tratado onde você tem uma grande probabilidade do paciente mexer durante o tratamento, buscando a visualização de alguma coisa que está no seu entorno. Então, para isso é importante. E por se tratar de uma região muito crítica, cabeça e pescoço, eu tenho estruturas muito próximas e muito delicadas, como cristalino, quiasma, né, todo o aparato óptico, o próprio tronco cerebral, que são estruturas que, a depender da dose, né, que ele receba, eu posso deixar, né, de funcionar essa estrutura, tá? E posso causar cegueira ou até imobilização do paciente. Então, essas máscaras são muito importantes, tá, para o posicionamento dos pacientes. Os apoios de pé e pernas, normalmente ele dá um conforto maior ao paciente durante o tratamento. Serve que esse paciente, né, se ajuste ao acessório e consiga ter um conforto durante todo o tratamento, durante as frações que ele vai receber. Os colchões que a gente chama de VAC, né, VAC Lock ou VAC Fix, na verdade, ele molda, né, a estrutura do paciente, ele é composto de um material onde você consegue fazer o vácuo nesse ambiente e moldar, né, todo o paciente, né, normalmente pacientes com um poder de mobilização menor, né, paciente com dificuldade, a gente consegue alocar nesses colchões e o paciente fica numa posição que vai dar um maior conforto, vai evitar que ele se mexa durante o tratamento e com isso você tem uma eficácia maior no volume que você está querendo tratar. Os efeitos do tratamento de radioterapia. Bom, como toda medicação, a radioterapia não é diferente. Existe o tratamento que você procura, né, fazer da melhor forma, mas em torno desse volume tratado existem estruturas sadias. E aí eu não posso fugir. Eu vou acabar tratando a lesão e, de certa forma, prejudicando algumas estruturas. Só que cada estrutura ela tem um volume, né, que tolera a radiação. Eu tenho que procurar fazer com que esses volumes sejam respeitados
para evitar complicações posterior ao tratamento. E existe, né, na física médica um conceito que diz o seguinte: eu preciso respeitar o tratamento de modo que o benefício que eu estou levando para o paciente, ele seja maior que o detrimento. Ou seja, eu vou tratar, vou ter um prejuízo, mas esse prejuízo vai ser insignificante em relação ao sucesso do tratamento. Entre esses efeitos que a gente pode destacar, nós temos alguns que eu vou destacar para vocês. A xerostomia, tá? A radiodermite, a cistite actínica, tá? A retite actínica e fraturas patológicas. Cada reação dessa, ela está basicamente alocada ou dirigida a um sítio de tratamento. Então, por exemplo, quando eu falo da xerostomia, está associada aos tratamentos relacionados com a cabeça e pescoço. Porque nos tratamentos de cabeça e pescoço, eu irradio, né, toda a cavidade oral, e é onde você existe nessa região as glândulas salivares, eu acabo irradiando as parótidas, que são responsáveis, né, por geração da saliva que vai estar presente na boca do paciente, facilitando a digestão. Consequentemente, um paciente que tem um sintoma de xerostomia, que é uma reação decorrente, né, adversa e decorrente da radioterapia, ele vai ter a sensação de boca seca, vai ter dificuldade na alimentação e, a depender desse grau, né, de insalivação, o paciente, às vezes, durante o tratamento ou até pós-tratamento, perde, né, peso por conta de não conseguir se alimentar como deveria ser. Tá? A radiodermite, que é uma irritação que ocorre na pele e é característica dos tratamentos de radioterapia, são reações adversas que acontecem, são previsíveis, só que nós precisamos controlar e até às vezes o médico, né, durante o tratamento, precisa interromper o tratamento para evitar que essa região, né, tenha um dano maior e possa, depois do tratamento, deixar o paciente com uma certa sequela. Né? A cistite actínica está relacionada, tanto a cistite como a retite actínica, aos pacientes que tratam a pelve de um modo geral. Eu tenho nessa região a bexiga e o reto, que são duas estruturas importantes e que devem ser preservadas o quanto possível durante as irradiações. Se você irradia, né, determinado volume de reto acima do que esse órgão tolera, você pode causar essa retite actínica. O paciente vai ter dificuldade para evacuar, o paciente pode ter sangramento, né, na região do reto, né, e causa um desconforto enorme para o paciente, e isso pode, no planejamento físico, você conseguir preservar essas estruturas. Às vezes não se consegue o ideal, mas é sempre orientado o paciente para tomar alguns cuidados durante o planejamento, e isso minimiza esses efeitos. Do mesmo modo, a bexiga, né? É um órgão que também, dependendo do grau de irradiação dele, dependendo do volume irradiado, você pode causar uma infecção e ele vai ter dificuldade, né, para urinar, ele vai ter ardência a urinar e, às vezes, até sangramento. As orientações que a enfermagem, que a equipe técnica passa para o paciente, é que nos casos de tratamento que envolve pelve, de um modo particular até a próstata, por exemplo, que é um volume pequeno que se irradia, mas que está bem próximo de estruturas como reto e bexiga, é que se planeje o tratamento, faça esse planejamento com a bexiga sempre cheia, de modo que ele consiga reproduzir durante o tratamento, e o reto sempre vazio. Isso vai ajudar bastante, né, a minimizar os efeitos da radiação. É evidente que você procura orientar o paciente neste sentido. Nem sempre o paciente obedece, e aí, dependendo de cada conduta, os efeitos podem ser maiores ou menores. E o que podemos fazer para minimizar esses efeitos devido ao tratamento? Otimizar os planejamentos, né, de modo que você procura fazer incidências de campo da melhor forma, que você consiga tratar a lesão e evitar o órgão, né, sadio na direção do feixe. Né?
A orientação, né, por parte da equipe multidisciplinar, e aí envolve enfermeiros, médicos, de um modo geral, que está mais presente, envolve, né, o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo. A equipe multidisciplinar que está por trás de um tratamento de radioterapia, ela é bastante extensa. O paciente que fez, né, uma mastectomia radical, ele precisa de orientação do fisioterapeuta. O paciente está tratando cabeça e pescoço ou outros órgãos, outros sítios, ele precisa de orientação da nutricionista, porque a alimentação pode potencializar um efeito no tratamento dele. O fonoaudiólogo na orientação para os pacientes que fizeram cirurgia radical de cabeça e pescoço, e assim por diante. Então, são diversos profissionais que estão envolvidos no tratamento e que, de um modo geral, às vezes, o próprio público desconhece. Assim como existem pessoas no meio ainda que não conhecem o papel do físico. Acha que o físico é aquele professor lá de matemática ou de física e esquece esse profissional que hoje tem um papel importante, assim como a enfermagem, como os demais profissionais envolvidos. Bom, por fim, eu queria só parabenizar, né, a equipe pela organização do evento, né, dizer que a Física Médica está sempre à disposição para, junto com todos, produzir o melhor tratamento para o paciente, procurando a cura do tratamento, a cura, né, ou se não puder, né, por alguma falha no processo, ou às vezes até o acesso do paciente, mas pelo menos dar um tratamento com maior conforto para quem procura o hospital. Olá a todos, muito boa noite a todos os enfermeiros e todas as enfermeiras e técnicos que fazem parte do corpo de enfermagem do Hospital Napoleão Laureano. E nesta semana especial, onde celebramos o protagonismo da enfermagem em tempos de pandemia, nos coube agora conversar um pouco sobre o desafio do tratamento do paciente oncológico nos tempos de pandemia. Bem, inicialmente, vamos conversar um pouco sobre a própria pandemia que nos assolou e que adentrou os nossos lares no ano de 2020 e permanece no nosso cotidiano. Nós já sabemos que o primeiro caso de óbito foi registrado na China, em Wuhan, em janeiro de 2020, onde aumentou a atenção sobre o tema e, a partir daí, todo mundo ficou atento, acompanhando os casos no mundo inteiro. E no Brasil, em fevereiro de 2020, já havia sido identificado o primeiro caso, e com o primeiro óbito em março de 2020. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara o status de pandemia sobre o coronavírus e todas as barreiras territoriais de países, estados e municípios e hospitais também tiveram a maior atenção sobre o coronavírus. A partir de então, os casos foram rastreados e foi realizada uma força-tarefa para a busca de vacinas e tratamentos que contribuíssem para a erradicação ou controle do coronavírus, e hoje vivenciamos o surgimento das vacinas, a que nós já fomos submetidos em ambiente hospitalar. Esse gráfico é bem interessante porque ele mostra na ponta da pirâmide o início do número proporcional de casos novos com coronavírus. E com a evolução do tempo, essa pirâmide ela vai se alargando, onde vemos a base da pirâmide com a população mundial quase toda comprometida e acometida pelo coronavírus. Nós temos uma evolução temporal na linha do tempo, uma série histórica, onde vai somando o número de casos novos de Covid. E na base, a proporção que isso se estabeleceu no mundo inteiro. Não diferente, aqui no Brasil e aqui na Paraíba, nós tivemos um controle mais preciso sobre os casos do coronavírus. E vimos a incidência do coronavírus de 7,5 sobre 100 mil habitantes. Nós tivemos cerca de 300 mil mortes aqui no Brasil e 7 mil mortes na Paraíba. E tivemos uma taxa de letalidade de 2,3%, que foi proporcional ao que foi visto no mundo inteiro. Então, apesar de termos muitos casos de coronavírus, a maior parte dos casos são evoluções simples e fluxas, mas casos mais graves também foram observados e evoluíram, infelizmente, ao óbito.
E essa taxa de letalidade atingiu o ponto de 2,3%. Felizmente, as curvas mais recentes dos meses de abril e maio de 2021 nos apresentam um controle melhor de estabilidade no número de casos novos, bem como uma redução dos casos de mortalidade bem estabelecidos nesse último gráfico que avalia maio de 2020. Não diferente, nós, no Napoleão Laureano, realizamos algumas pesquisas e uma delas foi avaliando o diagnóstico de nódulos e massas pulmonares nas tomografias que eram realizadas para avaliar o comprometimento do coronavírus. E será que as tomografias visualizaram mais doença metastática ou mais casos de cânceres novos, ainda não descobertos? O que foi observado nesse estudo? Esse estudo evidenciou que sim, tivemos novos casos descobertos de câncer, mas, de fato, a maior parte das tomografias foram avaliadas para o comprometimento do coronavírus. Em outro estudo também relevante, pela Universidade Federal da Paraíba, em conjunto com o Hospital Napoleão Laureano, nós observamos a evolução dos pacientes oncológicos com diagnóstico confirmado de COVID no Hospital Napoleão Laureano. Esse estudo traz um resultado bastante significativo, porque foram realizados cerca de 400 exames de pesquisa, de teste com o coronavírus, de pesquisa do coronavírus. Destes testes, 305 foram negativos, apresentando que a maior parte dos pacientes que chegavam, que adentravam o hospital com síndrome respiratória, ou dispneia, ou febre, ou queixas gripais, a maior parte deles eram queixas de doença não COVID. Aqueles pacientes que foram positivos para a COVID representaram 94 de todos os pacientes, e 22 deles evoluíram a óbitos. Importante lembrar que a letalidade para a população geral foi de 2,3%, e nos pacientes oncológicos atendidos no Hospital Napoleão Laureano foi de 23%, o que também obedeceu o equivalente dos estudos mundiais nacionais, onde evidencia-se que a letalidade em pacientes oncológicos é maior do que a população geral. Nesse estudo, tivemos uma igualdade entre os gêneros masculino e feminino. Foram mais acometidos pacientes com uma idade inferior a 60 anos, e os pacientes hematológicos foram os mais comprometidos. Tivemos um índice de incidência de casos de COVID até os 80 anos mais significativo, mas os pacientes com idade superior a 60 anos apresentaram um risco de mortalidade superior aos pacientes com idade abaixo de 60 anos. Então, nós temos um dado real de pesquisa sobre o que aconteceu no Hospital Napoleão Laureano em risco de letalidade dos pacientes, em especial os pacientes oncológicos e hematológicos. We can still run a service the best we can and offer the best treatment possible to our patient, exposing them to the minimal risk possible. Stay at home if you don't need to go anywhere. Washing hands, but washing them properly, is the one weapon we all have that we can fight this virus and stem the pandemic. Diante de tudo que nós já sabemos e vivenciamos, aos cuidados dos pacientes e ao nosso próprio autocuidado,
nós tivemos alguns posicionamentos das sociedades nacionais. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica anunciou uma diretriz, uma normativa que sugeria que os tratamentos deveriam ser menos intensos naquele momento e os pacientes deveriam ser orientados a evitar a exposição intra-hospitalar e dentro das clínicas para o risco do coronavírus. Então, os pacientes tiveram as orientações de autocuidado, como higienização das mãos, distanciamento social, mas também tiveram a permissão de receber tratamentos menos intensos e espaçar melhor os tratamentos para evitar o risco da exposição e contágio do coronavírus. Diversas foram as formas de comunicação, como podcasts, pelo Manual da Oncologia Clínica do Brasil, onde educavam a sociedade e aos profissionais médicos, não médicos e enfermagem sobre os desafios e os impactos no cenário da oncologia sobre o coronavírus, no momento que nós vimos que a letalidade é bem superior. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica também padronizou uma normativa sugerindo que os pacientes oncológicos deveriam ser guiados através de vias livres de Covid. Isso quer dizer, hospitais ou clínicas especializadas onde não existisse Covid presente na instituição ou que, existindo esses casos, eles fossem separados da população de pacientes oncológicos. Foi o que o Hospital Napoleão Laureano procurou fazer, reservando uma ala específica para pacientes com queixas respiratórias e transferindo os pacientes sempre que possível pela rede. O Instituto Vencer o Câncer traz a informação de mais leveza, prudência e harmonia, que são as lições da pandemia para o novo ano. Nós temos, sim, uma necessidade e um anseio do tratamento mais precoce desses pacientes, mas sabemos que, de forma não planejada, em um momento de pandemia, que foi um momento um pouco de caos, nós precisamos desacelerar a intensidade do tratamento para ter mais segurança para a vida do paciente. Naquele momento inicial, trazer o paciente para próximo hospital ou para um tratamento mais intempestivo traria mais risco de vida do que benefício a ele. A comunicação também foi estabelecida através de telemedicina, webinars e videoconferências, educando a equipe de enfermagem e as demais sociedades. E a equipe do Todos contra o Câncer foi mais além, fazendo uma carta aberta ao presidente para que pudesse ter uma atenção maior aos pacientes oncológicos. Aos pacientes oncológicos, os grupos de riscos que foram determinados pela Sociedade Europeia e Americana de Oncologia foram aqueles pacientes que estavam em curso de tratamento ou que receberam quimioterapia há pelo menos 3 meses atrás. Pacientes que receberam radioterapia de forma intensiva ou extensa no comprometimento do corpo, pacientes que receberam transplante de medula óssea nos últimos 6 meses, que faziam uso de drogas imunossupressoras, e pacientes que, por si só, pelo seu tipo oncológico, como linfoma, leucemia e mieloma, eram imunossuprimidos e estavam expostos ao maior risco de contrair e evoluir a um desfecho desfavorável pelo coronavírus. Esse grupo de pacientes é o grupo de pacientes que também é o maior risco, não só para a contração do coronavírus, mas também que tem a indicação de risco para receber a vacina de uma forma mais precoce. E qual o nosso desafio maior aqui no Brasil quanto aos pacientes? Nós temos uma publicação da Oncorrede, onde o cuidado do paciente oncológico, ele não só está restrito ao tratamento sistêmico de quimioterapia, ao tratamento da radioterapia e ao tratamento da cirurgia. O paciente oncológico, por si só, é o paciente que, por vezes, sabe o seu diagnóstico e, por vezes, está em suspeição do diagnóstico oncológico e está vivenciando ainda uma prevenção primária e um rastreamento do seu câncer. A exemplo da realização de mamografias e PSA, toque prostático, onde tivemos em 2020 uma redução de quase 50% de todos os exames de rastreamento. Aproximadamente cerca de 60 a 90 mil pacientes ficaram sem seu diagnóstico. As estimativas do INCA corroboram que aqueles pacientes que deveriam ter descoberto o seu diagnóstico precoce em 2020 e 2021 estarão acumulando o seu diagnóstico nos anos futuros, uma vez que o câncer ele não obedece o lockdown do Covid. A partir do rastreamento, temos o diagnóstico do paciente, temos uma decisão terapêutica e sua evolução a partir do tratamento para acompanhamento pós-tratamento de seguimento
ou mesmo cuidado paliativo e cuidados de final de vida, caso a doença seja avançada. E, de fato, quais são os desafios que nós estamos enfrentando hoje para o cuidado do paciente oncológico? Seja a equipe médica, a equipe de enfermagem também. Bem, nós sabemos que, dentro da prevenção primária, onde se tenta reduzir o câncer, nós temos fatores genéticos que, independente da prevenção do fator de risco, irão sim desenvolver o câncer na história natural da doença. E aí nós temos o início da enfermidade, nós temos uma possibilidade de detectar precocemente essa doença antes de seus sinais e sintomas, quando a doença é assintomática, e quando a doença é sintomática, nós temos um diagnóstico mais direcionado e a partir daí iniciamos um tratamento. Então temos dois momentos críticos, que é quando nós podemos detectar a doença sem sintomas e quando nós estamos já diante de sinais e sintomas e queixas do paciente, como dor, febre, diarreia, constipação, perda de peso, febre, e precisamos, de forma também imediata, iniciar um tratamento mais precoce para esse paciente. E temos, sim, medidas modificadoras da história natural da doença e medidas de suporte, medidas de controle continuado, de suporte paliativo para esses pacientes. Então, esse é o nosso contexto de desafio, e antes de 2020, antes da pandemia, quando tudo isso era mais racional e mais organizável e mais planejado, nós tivemos aí uma confusão e nós não sabemos ainda qual o ponto inicial que está o paciente hoje, porque ele precisa vir e buscar primeiro o seu diagnóstico para iniciar então o seu tratamento. E esse é um fluxo simplificado do paciente, onde ele vai seguir esse passo a passo do diagnóstico, tratamento e suporte. E viremos analisar uma ponto a ponto. Como eu falei, o rastreamento é uma premissa básica, onde nós temos a pesquisa do sítio tumoral antes dele se mostrar com queixas e sintomas. Isso quer dizer, eu prefiro fazer um rastreamento e comprovar que eu não tenho a doença. Esse é o fundamento do rastreamento. Caso eu tenha a doença, eu parto de uma suspeição para então um diagnóstico. E caso eu já apresente queixas, sinais e sintomas, eu irei fazer uma pesquisa diagnóstica direcionada para esse tipo. Em 2020, o Hospital Napoleão Laureano realizou mais de 126 mil consultas em seu ambulatório geral. A partir do diagnóstico surge a biópsia, que onde é retirado um fragmento do tumor e é analisada essa peça de forma histopatológica no microscópio. A partir daí, eu consigo identificar qual o tipo tumoral e qual o subtipo histopatológico e, por vezes, imunohistoquímica e tipo molecular desse tumor. E aí eu tenho que realizar exames de estadiamento para mapear todo o corpo do paciente e avaliar o comprometimento do tumor no seu organismo. E aí realizar a decisão terapêutica. Em 2020, o Núcleo Interno de Regulação foi estabelecido em parceria com o Sistema de Regulação do município de João Pessoa, onde nós estamos buscando, de forma muito forte e intensa, obedecer à lei dos 60 dias, onde os pacientes precisam e devem iniciar o seu tratamento de forma mais precoce. De outro modo, nós também temos conhecimento da equidade, onde nós precisamos que os pacientes mais graves e mais necessários façam o seu tratamento de uma forma mais precoce ainda. Um ponto importante é que, além daquelas consultas de 126 mil consultas realizadas no Hospital Napoleão Laureano, o hospital em nenhum momento ele fechou as portas para ambulatório, cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Durante todo o processo de pandemia, nós reduzimos sim a entrada de acompanhantes, a entrada de familiares, reduzimos e controlamos o risco de aglomeração, mas nós não reduzimos a entrada de pacientes para procedimentos de cirurgia, terapia sistêmica e radioterapia. Foram realizadas mais de 5 mil cirurgias, mais de 30 mil sessões de quimioterapia e mais de 180 mil frações de radioterapia, o que apresenta um hospital em sua plenitude e mesmo com os riscos da pandemia Covid, expostos não só aos pacientes, mas também à sua equipe de enfermagem e também se adaptando às dificuldades de aquisição de insumos, à precificação de medicamentos e materiais que entraram em escassez, tiveram seus custos muito exacerbados, porque muitos são atrelados ao dólar, nós mantivemos a nossa missão de cuidar da vida e cuidar dos pacientes.
3 pontos fundamentais de esclarecimento à sociedade são quando finaliza o meu tratamento, quando eu realizei a radioterapia, quando eu finalizei a quimioterapia e quando eu não preciso mais fazer uma cirurgia, eu preciso ter uma consulta de segmento. E não necessariamente essa consulta de segmento ela precisa ser no Hospital Napoleão Laureano. Ela pode ser pelo domicílio, na rede de saúde, elaborada pelo sistema de regulação do município da sua cidade. Então, nós temos as consultas que precisam ser peridomiciliar, mantendo a realização de exame clínico, aquela consulta com visita, com diálogo com o profissional médico e não médico, a realização de exames periódicos de rastreamento secundário para um risco de retorno da doença ou não, e o acompanhamento de pacientes. E aí sim, são realizados na instituição, que são os acompanhamentos durante a internação e também durante o atendimento de urgência e emergência. E o suporte paliativo, que também é fundamental para que os pacientes tenham desde a sua primeira consulta do diagnóstico de câncer. Em 2020, o hospital realizou mais de 27 mil consultas de urgência dentro da instituição e estabeleceu a Comissão de Cuidados Paliativos, que também já organizou um minicurso online no EAD dentro do Centro de Estudos do Hospital Napoleão Laureano. Nós tivemos, sim, uma atividade presente em todos os pontos da linha de cuidado do paciente no Hospital Napoleão Laureano, mesmo na pandemia. Nesse sentido, em 2020, diante da vigência da pandemia, o Hospital Napoleão Laureano realizou suas atribuições, missão e propósito e celebrou seus 50 anos de existência com toda a sua equipe de enfermagem, que celebra hoje a sua semana especial. A jornada do paciente na era Covid ela foi muito, mas muito adaptada. A partir do estabelecimento de uma comissão de crise de Covid, liderada pelo presidente da CCIH da instituição, e diversos protocolos de prevenção, tratamento, rastreamento e notificação foram instaurados no Hospital Napoleão Laureano. Foram envolvidos agentes de portaria, assistente social, enfermeiros, atendentes e secretárias recepcionistas, e todos da equipe clínica também estiveram envolvidos nesse cuidado. Esse diagrama é um diagrama do Brasil, do Albert Einstein, e sinaliza, inclusive, que eles fecharam por momento alguns procedimentos de cirurgia que foram adiados, procedimentos eletivos de cirurgia. E é com muito orgulho que a gente frisa que o Hospital Napoleão Laureano ele não fechou em nenhum momento o seu bloco cirúrgico, não fechou a sua equipe de radioterapia e nem a sua central de quimioterapia diante da pandemia. Nós organizamos com segurança para vias livres de Covid para que o hospital continuasse servindo os pacientes. E todo esse trajeto do paciente que se dá do diagnóstico até o final do tratamento do paciente, ele vem sendo rastreado pela equipe de enfermagem do hospital, pelo núcleo interno de regulação, pela comissão de cuidados paliativos e pelo corpo clínico da instituição, para que não haja nenhum prejuízo do diagnóstico, primeiro tratamento secundário, suporte clínico, suporte paliativo e o seu passo a passo até o término do tratamento e fim da sua jornada dentro do hospital e que ele passe a ter o encaminhamento, o acompanhamento, o seu segmento próximo ao seu domicílio, perto da sua residência. E a enfermagem. A enfermagem tem um papel vital nesse processo de adaptação aos desafios do coronavírus. A enfermagem é o maior corpo técnico, profissional e habilitado para dar o suporte aos pacientes, aos colaboradores e à equipe médica da instituição. A nossa enfermagem, que precisou se adaptar ao risco de burnout, a se adaptar à tecnologia de comunicação, aos pacientes e visitas teleguiadas, a enfermagem que precisou adquirir mais treinamento com a educação continuada e prolongada, que precisou ter isolamento social da sua família, a ter uma segunda e terceira jornada familiar, precisou otimizar o cuidado, ressignificar a vida, aprender novos protocolos, aprender a ter um cuidado maior com a sua saúde mental, devido ao risco de contração do Covid, ao risco do Covid mais grave, ao risco de uso diário e contínuo de equipamentos de proteção individual. A enfermagem, nosso muito obrigado. Houve uma necessidade de separar a equipe de enfermagem, otimizar a equipe de enfermagem, e
E a equipe de enfermagem que tem jornadas de trabalho em outros hospitais foram plenamente cuidadas no hospital e rastreadas no hospital. Meu nome é Claudenísia, sou assistente social do Hospital Napoleão Laureano já há 17 anos e atualmente estou como coordenadora. Dia 15 de maio, né, dia do assistente social, e eu venho aqui homenagear essa nossa querida classe trabalhadora que são os assistentes sociais. Então, nessa homenagem, nesse dia, eu queria homenagear uma assistente social, Alexandra, nossa querida Sandrinha, que infelizmente ano passado ela foi acometida, nos deixou tão precocemente devido à Covid, e nesse momento eu queria prestar, enquanto equipe do Serviço Social, uma homenagem à nossa querida Sandrinha. Então, a nobreza do nosso ato profissional, ela está em acolher a pessoa por inteiro, conhecer a sua história. Então, é nesse momento que nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de Sandrinha dentro do Hospital Napoleão Laureano. Então, antes de um excelente profissional, como todos, nós devemos ser um bom ser humano. Então, e era assim que Sandrinha era. Então, toda a trajetória dela, desde 99, da contratação dela no hospital, ela de toda a fase curricular dela, também dentro do hospital, foi munida de muito respeito, de muita alegria, de muito empenho. Ela passou por vários setores: arquivo, triagem, faturamento. Em 2014, ela realizou o seu grande sonho, que era a formatura em serviço social. E em 2016, ela realizou outro sonho, que foi inserida na equipe de serviço social. Então, Sandrinha era uma legítima representante da classe trabalhadora. Ela veio de uma família humilde, ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo, sonhava em ter uma vida melhor e queria realizar os sonhos, que eram os sonhos dela, era o sonho também da família. Então, ela realizou esse sonho, ela concretizou esse sonho. Então, nesse dia 15 de maio, dedicado ao profissional do serviço social, todo o nosso respeito, aplausos e saudade da nossa amiga Sandrinha. Que tal finalizar essa live muito especial com uma poesia? Temos o Almauri Viana, que vai com certeza recitar um poema especialmente para você, enfermeiro. Vamos ouvir? Venho aqui declamar um cordel em homenagem a todas as enfermeiras e enfermeiros do Hospital Laureano, profissionais dedicados que fazem do hospital a sua segunda casa. O sentimento de amor domina a alma da gente. Esquecemos nossas vidas para cuidar do paciente. É algo tão natural. O trabalho em hospital é intenso e envolvente. Na cama, aquele doente enxerga em nós esperança. O toque das nossas mãos emana uma confiança. A nossa simples presença faz esquecer a doença. O paciente descansa. Quem faz o bem não se cansa, porque Deus nos dá coragem. Todos temos consciência que a vida é uma passagem. Trata bem seu semelhante, que precisa nesse instante de amor e camaradagem. Da UTI para a enfermagem, o trabalho é importante. A missão de salvar-vidas é muito gratificante. Sabemos que é exaustivo, muito tenso e cansativo, mas o amor é constante. Muitas vezes estressante, mas muito compensador. Dá alta a um paciente, vê-lo não chorar com dor, é tanta satisfação, é paz para o coração, também um gesto de amor. É importante o doutor, com toda a sua bagagem. Sozinho ele não faz nada sem a sua enfermagem. Eles são fundamentais
em todos os hospitais, desde uma simples triagem. Da chegada à abordagem, eles que chegam primeiro, independente de sexo, enfermeiro ou enfermeiro, de maneira natural, suporte de um hospital, sem se importar com dinheiro. Se trabalha o dia inteiro, correndo risco de vida. É vírus por todo canto, da chegada para a saída, o amor pela profissão está dentro do coração, de sair ninguém duvida. Na missão de salvar vidas, cada um arrisca a sua. Aqui não há exagero e nenhuma falcatrua. São verdadeiros heróis, lutando por todos nós. É a verdade mais crua. Seja morador de rua ou qualquer afortunado, não importa qual a classe, qualquer um é bem tratado. Na clínica ou hospital, o tratamento é igual, ninguém é discriminado. O momento é delicado, por conta da pandemia. Um vírus tão perigoso que a todos contagiam. Quem é da linha de frente, o perigo é iminente, que se enfrenta todo dia. Leva consigo alegria para quem está internado. O paciente de câncer já chega muito assustado. Essa palavra é tão forte que o negro temor da morte já lhe deixa apavorado. Naquele quarto isolado, nenhum parente por perto. Os dias são tão compridos como um imenso deserto. A solidão lhe apavora, sem ver o mundo lá fora. O seu futuro é incerto. Com a fé que tudo dá certo, reza vendo o dia clarear. Fico escutando as passadas da enfermeira passar, seu coração balança. É o fio de esperança que veio para lhe curar. Temos que valorizar o trabalho do assistente, que faz até sacrifício para cuidar do doente, exímio profissional, cuja vida e hospital se confundem eternamente. Nesse cordel de repente, fizemos justa homenagem a esses bravos guerreiros, sem armas, mas com coragem, com amor e lucidez. Deus ilumine vocês no ofício da enfermagem. Muito obrigado. Cada vez mais a gente se emociona, né, gente? Cada vez mais a gente observa que os trabalhos, o empenho, a dedicação que é prestada pelos enfermeiros é incomparável. São realmente anjos de combates. Estão na linha de frente e merecem demais o nosso respeito. O Hospital Napoleão Laureano preparou aí 3 dias especiais em lives, mas é claro que outras instituições estarão comemorando até o dia 20, porque haverá mais profissionais na área de saúde a serem homenageados. Estaremos por aqui e você aí acompanhando tudo. Também temos que agradecer pessoas importantes que fizeram parte dessa evolução. O evento só acontece por conta delas, que se dedicaram também durante este período. Estamos aqui para agradecer toda a dedicação, todo o empenho prestado com amor, da maneira que vocês vêm fazendo voluntariamente, sabe, comprometidos ou não comprometidos, totalmente emocionados, envolvidos na vida de cada um dos pacientes, tem feito uma diferença enorme. E é por isso que o Hospital Napoleão Laureano vem realizando essas lives. Estamos em nossa terceira, que, sabe, se não fosse o empenho de alguns profissionais ajudado para que essa live venha acontecer, ela não teria acontecido. Queremos agradecer também a Danuta, do setor de nutrição, e toda a sua equipe, que tem muito contribuído para que esse evento tenha sido realizado com esse amor que elas têm para dar. Também a Raquel e a Josilene, do setor de doações. Gente, esse pessoal aí tem dado, sabe, aquela contribuição maravilhosa. Quero agradecer demais. E todos que, diretamente ou indiretamente, colaboraram por patrocínios para que o evento venha a ser realizado. Muito obrigado. Conto com vocês nos próximos eventos aqui da SEMAC, aqui do Napoleão Laureano.
e juntos estaremos vivendo muito mais emoções. Obrigado. Até a próxima.